Boa noite, sejam todos muito bem-vindos à nossa live aqui no Instagram. Eu sou Márcia Caves, CEO da Cadu Imobiliária, falo de Curitiba, estado do Paraná, e diretora adjunta de assuntos internacionais pelo Cresce Paraná. O tema da nossa live de hoje é oportunidades no mercado imobiliário da Ilha da Madeira. Portugal no radar do investidor brasileiro. Um assunto extremamente atual, relevante para quem busca investimento internacional ou novas possibilidades em Portugal. Para a nossa conversa, eu tenho a honra de receber o Leandro Nascimento, profissional do mercado imobiliário que atua, reside na Ilha da Madeira, trazendo aqui uma visão prática, atualizada e estratégica desse mercado. Leandro, seja muito bem-vindo. Passa você a palavra. Muito obrigado, Márcia. Boa noite, pessoal. Aqui um pouquinho mais tarde para mim. E a escolha desse horário foi estratégica, né, Márcia? Porque para o pessoal que está aí no Brasil, aí às 19 horas é um horário ideal para assistir uma live. E aqui eu tô um pouquinho mais tarde, aqui já são 22, mas é bem tranquilo. Quem é do mercado imobiliário sabe que a gente não dorme cedo de jeito nenhum. De jeito nenhum, né? Verdade. Queria te agradecer, Márcio, pelo convite, tá? Uma satisfação poder estar aqui falando um pouquinho do mercado imobiliário da Ilha da Madeira. Eu sei que, né, tu estás aí atuando junto ao núcleo internacional do Cresce Paraná, né, e ajudando a disseminar todo o mercado imobiliário internacional, não só no Paraná, mas no Brasil também, né, juntamente com a diretora nacional e toda a diretoria do COFES também. É um prazer para mim. Vamos falar um pouquinho sobre a Ilha da Madeira, em especial. Nós iríamos inicialmente, né, Márcia, falar sobre Portugal de um modo geral, mas eu escolhi, até comentei com a Márcia, falar sobre a Ilha da Madeira, especialmente porque é um pedacinho do Atlântico aqui que pouca gente conhece, mas que, olha, vocês vão se surpreender com os números e com a realidade imobiliária desse local aqui. É realmente surpreendente. Só a nível de curiosidade, Leandro, para a gente conhecer um pouquinho da ilha em si, antes de começarmos realmente a falar a respeito do mercado imobiliário. A ilha hoje ela tem aproximadamente quantos habitantes? Eu sei que ela é um local de turismo sem precedentes, né? Dentro de Portugal, eu acho que... E é maravilhoso, né? É um arquipélago, é maravilhoso mesmo, né? Me fala um pouquinho da ilha como localidade. Como localidade, vamos lá. A ilha tem aproximadamente a idade do Brasil, um pouco mais, né, em termos de descobrimento, né, obviamente. A ilha foi descoberta em torno de 1500 por navegantes portugueses que seguiam em direção à América, né, e acabaram por avistar aqui essa ilha, pararam aqui, então descobriram a Ilha da Madeira, e aqui se tornou um ponto de abastecimento dos navios na época, né? Então era muito comum os navegadores pararem aqui antes de seguir viagem em outros descobrimentos, assim como foi no Brasil propriamente, né? Conta-se, né, que a caravela que chegou ao Brasil, a primeira caravela que chegou ao Brasil, passou por aqui. Então a ilha guarda raízes aí com o Brasil muito íntimas, né, muito estreitas, né? Tem um relacionamento muito estreito. Imigrantes brasileiros, né? Há muitos imigrantes brasileiros aqui e há muitos madeirenses que vivem no Brasil também, né? A exemplo do sul aí, de Santa Catarina, que tem o Museu dos Açores, a comunidade ribeirinha ali da ilha de Florianópolis se parece muito com o povo madeirense aqui. Interessante que o sotaque arrastadinho, rapidinho, assim, é muito parecido, né? Eu me identifiquei muito rapidamente com isso. E a ilha... vamos falar um pouquinho do clima dela também. Um clima muito estável, ela fica mais ao sul de Portugal, fica mais perto da África, na verdade, perdão, do que Portugal propriamente. Isso faz com que o clima aqui seja muito estável, né? Nós não temos grandes oscilações de temperatura aqui.
O último censo aqui já tem 2 anos aproximadamente, mas apontou para 250 mil habitantes aproximadamente, isso população fixa, né? Fora a população flutuante, que é um absurdo aqui, o turismo aqui é full time, é o tempo todo, 12 meses e não para nunca. E, de um modo geral, esse é o panorama da ilha, né? Em termos de população, né? E a gente vai falar um pouquinho aí em termos de estrutura, né? Durante a live. E tudo que você pode encontrar aqui, nós brasileiros, a gente tem um conceito de ilha de desenho animado, né? Aquela ilha, aquela ilhota de areia, né? Com coqueirinho e um náufrago lá, né? Esse é mais ou menos o conceito de ilha que nós temos no Brasil. É diferentemente do que se encontra aqui. É um local muito estruturado, oferece uma gama de serviços, de equipamentos urbanos muito rica, eu diria até que superior a muitas grandes cidades do continente, tanto que, vou falar aqui no decorrer também, nós temos uma obra pública aqui muito significativa, que está em andamento, que é a maior do país, inclusive. Então, esse é o panorama geral, né, da ilha, falando em termos de população, e vamos falar um pouco mais aí durante a live também. Ok. Então, vamos entrar, propriamente dito, no mercado imobiliário, né? Vamos explorar aí tudo que puder de você. Leandro, diga lá. Como está hoje o mercado imobiliário da Ilha da Madeira e o que tem chamado mais a atenção dos investidores? Olha, o mercado imobiliário da Ilha da Madeira hoje é um mercado imobiliário maduro, né? É um mercado imobiliário que conta hoje com uma estabilidade em termos de crescimento. Opa, tem um salto aqui no meu sinal, mas já estabilizou. É um mercado maduro, um mercado em franco crescimento. Os últimos anos agora apontaram para um crescimento aproximado, aí números falam em torno de 37% de crescimento nos últimos 2 anos. É um mercado de alta demanda, ou seja, é mais procura do que oferta propriamente, né? Então, é um mercado que a longo prazo aponta para uma continuidade de crescimento, vem chamando a atenção de várias nacionalidades, né? A compra de estrangeiros hoje gira aqui em torno de 50%, mais ou menos, do público que compra na Madeira são estrangeiros, especialmente vindos dos Estados Unidos, ingleses e brasileiros também, surpreendentemente, agora já aparecem entre as pessoas que mais compram aqui na Ilha da Madeira. E é um mercado muito dinâmico, né? Eu tenho atendido alguns clientes brasileiros e estrangeiros de outras nacionalidades, e o cliente, quando ele vem para comprar, ele já fez uma pesquisa prévia, né? Então, ele já está com uma intenção real de compra. E o que acontece? Ele quer pular algumas fases. É normal. Ele já quer escolher, né? Olha, me manda 3 opções de um T2, né? Aqui a gente fala T1, T2, T3, que se refere ao número de quartos, né? Dos imóveis. E aí eu tenho muitas vezes que falar, olha, não adianta te mandar a opção de imóvel agora, antes de cumprir as exigências documentais. Porque o mercado está tão dinâmico, Márcia, tão dinâmico que se tiver bem precificado, nós chegamos a vender um imóvel em 72 horas. Então, assim, até o cliente cumprir as exigências documentais para poder estar apto a comprar esse imóvel, já foi vendido. Né? Então, essa é a realidade mercadológica que nós enfrentamos hoje aqui. De um modo geral, e até inclusive Portugal continental também está assim. Perfeito. Vamos falar a respeito do perfil de quem investe na ilha, né? Quem são os principais investidores que buscam imóveis na Ilha da Madeira hoje? Brasileiro, europeu, investidor internacional, o próprio português, né, que mora, né, digamos, em Lisboa, Porto ou outros lugares de Portugal. Quem são esses investidores? Me fala um pouco dele. Qual o perfil? Então, Márcia, esses investidores, quem procura hoje imóvel na Ilha da Madeira? Nós temos vários perfis, a depender da finalidade do imóvel, né?
investidores para fins de obtenção de retorno financeiro. Esses, majoritariamente, são ingleses e americanos, né, que investem para fins de retorno. Nós temos recebido bastante clientes alemães também, escoceses, libaneses, então é uma gama muito grande, né? A Funchal aqui, que é a nossa capital, é uma cidade puramente cosmopolita, né? Então, numa caminhada de meia hora, você escuta 4, 5 línguas diferentes caminhando pela beira-mar ali de Funchal. Então, o perfil desse cliente é o estrangeiro ali dos Países Baixos, americanos, e o português que compra aqui, geralmente é aquele que busca uma casa de descanso, uma casa de veraneio, ou muitas das vezes também o americano que gosta muito de áreas, grandes áreas, né? O pessoal que vive no Arizona, ali naquelas regiões, eles gostam de grandes áreas. E a ilha, fugindo um pouquinho aqui do perímetro mais urbanizado, nós ainda encontramos boas ofertas com um bom perímetro, uma boa metragem de área. Então, isso é muito atrativo para os americanos de um modo geral, porque eles gostam desse perfil de imóvel, né? Então, como eu falei, a depender do que o cliente vem buscar, né, é possível encontrar várias gamas de produto aqui, né, desde grandes áreas fora do perímetro urbano, como imóveis já aptos a rentabilizar, como são os T1s, né, que são os imóveis de um quarto. Também temos percebido ultimamente uma procura grande aos arredores aqui das áreas mais urbanizadas, né? E esse daí é o perfil das pessoas que gostam de áreas maiores, né? O perfil daquele que vem para investir mesmo, ele vem mais para o perímetro urbano mesmo, para os apartamentos e moradas localizadas no perímetro urbano. Certo. Leandro, como ele é uma região muito turística, quais são os imóveis destinados a esse público, né? Que é o flutuante, claro que tem a hotelaria e tudo mais, mas assim, quais são esses imóveis que estejam à venda, que é oportunidade para quem venha investir, que tenha uma rentabilidade em cima desses imóveis, sabe? Olhando assim para o que a ilha mais oferece, que é o turismo. O turismo, tá. Aqui, o short rental, né, que é o alojamento local, é denominado de alojamento local, são as propriedades autorizadas a explorar esse tipo de arrendamento, né? O que no Brasil nós chamamos de locação, aqui o português chama de arrendamento. Então, esses imóveis que já têm autorização de alojamento local ou que estão aptos a receber autorização de alojamento local são os imóveis mais procurados para fins de rentabilização. Os T1s, que são os apartamentos de um quarto, a exemplo do que acontece no continente também, são os mais procurados, né? Um T1 em perímetro urbano hoje raramente passa de uma semana de anúncio, né? Então, conseguir angariar um T1 hoje é garantia de vendê-lo aí no máximo em 15 dias. Então, esse é o perfil do imóvel de rápida rentabilização, né? Que são os alojamentos, que são os denominados alojamento local. Enquanto que os long term, que são os de longa duração, esses em qualquer lugar da ilha, né? Em qualquer lugar da ilha é possível encontrar T2, T3, sejam moradias ou sejam apartamentos aptos a arrendamento, né? Então, não sei se você quer falar agora já um pouquinho do ROI desses imóveis. Isso, por favor, vamos já explorar bastante a questão da venda, da rentabilidade, do retorno, quais residências, assim, é claro, você já falou que o T1 aí é o que, de repente, tem uma velocidade de venda maior, mas e loca muito rápido também, é o tipo do imóvel que não fica desocupado. Mas em termos de rentabilidade, de investimento, de retorno financeiro,
para quem investiu e quer daqui a pouco vender com uma rentabilidade? Qual que é a valorização de um imóvel na Ilha da Madeira? Então, na Ilha da Madeira, vamos pegar como, por exemplo, aí a média de valores, que seriam imóveis em torno de 400 mil euros aproximadamente, né? A partir de 400 mil euros. Para fins de arrendamento e alojamento local, que é o arrendamento de curta duração, o retorno de investimento estaria em torno aí de 3,5 a 4, mais ou menos, 4,5 ao ano, né? Lembrando que aqui a taxa de juro aqui é 3,5 ao ano, né? Para fins de obtenção de financiamento bancário, para aquisição, então assim, a taxa de juro é bem baixa. E para fins de arrendamento a longo prazo, estaríamos falando em entre 6% e 7%, mais ou menos. Já a valorização, nos últimos anos, tem apontado por um número bem significativo, de 12% a 14%. Então, somando aí, Márcia, por exemplo, um alojamento de longa duração, a valorização do imóvel mais a rentabilidade a partir da locação chega a beira aí os 20% ao ano. Então, é bem significativo mesmo. Claro que isso é variável, né? Eu estou falando de números recentes, né? Números recentes, obviamente. Mas os mais curiosos aí podem observar ao longo dos últimos 3 anos aí que esses números vêm se mantendo, e como a demanda é alta e a oferta é baixa, então é provável que esses números se mantenham a longo prazo, porque a ilha não tem muito para onde expandir, né? Então, os sítios ao redor aqui das áreas mais urbanizadas vão ganhando valorização ao longo do tempo, e isso tende a se manter, né? Então, o ROI é comparável a cidades como Lisboa, por exemplo, né? Ele é bastante significativo. Em termos de arrendamento de longa duração, nós estaríamos falando aí de uma média mensal de 1.700 euros, aproximadamente, de arrendamento mensal. Né? Isso concorre diretamente com números de Lisboa, por exemplo, né? Para uma ilha, eu diria que é bastante significativo. Entendi. É outra realidade, né, Leandro? Você falou que o ticket de ocupação é praticamente full time, né? O tempo todo tem gente buscando e a ilha recebe muito turismo. Tem alguma data específica, assim, que você, digamos assim, eu, investidora, estou viajando para Portugal, para a ilha, para adquirir um imóvel, quero conhecer várias situações, quero que me mostre como que funciona. A ilha ela tem o seu próprio sistema de financiamento, ela depende de Lisboa, ela depende das outras cidades para que rentabilize essa condição de financiamento, registros, as propriedades. É claro que tem estrutura, como você disse, mas de alguma forma depende em algum momento de outro local para que as coisas aconteçam de uma forma oficializada, dizer assim. Ok. Muito pertinente a pergunta, Márcia. Inclusive, é interessante a gente falar do sistema, né, político, financeiro, administrativo e legislativo aqui da ilha. O que acontece? A Ilha da Madeira é uma região autônoma, né? O que isso quer dizer? Que ela consegue caminhar com as próprias pernas, ou seja, ela independe do continente, seja para qualquer finalidade. Então, nós temos um governo, um regime autônomo, nós temos legislação autônoma, né? Então, existem adequações que só funcionam aqui, inclusive legislativas. Em termos de um dado bastante interessante é a questão dos impostos, né? Os impostos aqui são mais moderados, existem linhas de incentivo para empreendedores, empresas que querem produzir aqui para exportar. Então, o imposto aqui é significativamente mais baixo, já como forma de atrair
investidores e empresários para estar atuando aqui na ilha. Em termos financeiros, a ilha conta com todos os bancos, né? Todos os bancos nacionais têm agência aqui. Então, nós não encontramos óbice no momento de fazer uma simulação de financiamento, né? Então, não há essa problemática em relação a qualquer tipo de dependência, né, do continente. A ilha ela é 100% autônoma em todos os aspectos e a gente consegue superar um processo de compra aqui como se estivesse no continente sem nenhum tipo de percalço. Tá. E quais os cuidados legais e burocráticos, né, que o investidor brasileiro, vamos focar no investidor brasileiro, precisa ter ao comprar um imóvel na Ilha da Madeira? Então, o imóvel na Ilha da Madeira, assim como em Portugal continental também, existe uma vantagem muito grande em relação a outros países. Por exemplo, o estrangeiro consegue comprar aqui sem residência permanente, né? Para isso, ele basta cumprir 2 requisitos apenas. Fazer o NIF, né, que é o número de identificação fiscal, e abrir uma conta bancária em instituição portuguesa. Então, com esses 2 requisitos, né, que a gente tem assessoria jurídica para essa finalidade, né, muito embora eu seja advogado também, diferentemente do Brasil, aqui eu não posso atuar nas 2 frentes, eu não posso ter a minha ordem ativa aqui, juntamente com o registro junto ao órgão competente da mediação imobiliária. Então, eu optei por ficar só no mercado imobiliário e me afastei da advocacia aqui em Portugal para poder atuar. Então, nós temos um corpo jurídico, né, que cuida desses aspectos. Então, muito rapidamente, a gente consegue a inscrição fiscal e a abertura da conta. Esses seriam, basicamente, os 2 requisitos que um brasileiro precisa para comprar em Portugal hoje. E mais ainda, né, consegue obter financiamento, né, não precisa ser nacional, não precisa cumprir nenhum requisito específico, ele só precisa comprovar a renda e ter essas 2 exigências, né, que é o NIF e a conta bancária. E em termos de, falando um pouquinho agora, voltando a falar um pouco de rentabilidade, com um juro anual aí na casa de 3,5%, né, é muito atrativo, né, não só para brasileiro, mas enfim, para qualquer outra nacionalidade estar comprando em Portugal, porque a taxa de juros fica aí pelo menos aí em 25% do que nós encontraríamos aí, exemplo do Brasil propriamente. Certo. E quais são os impostos que envolvem uma transação de compra, né, de aquisição de um imóvel dentro da ilha? E outra situação que eu quero que você depois explane melhor, você não pode ter, digamos, atuar como advogado e como corretor. Você tem que optar por uma dessas profissões. Você não pode estar exercendo mais de um métier ao mesmo tempo. Como que funciona exatamente digamos assim, esse nicho que você é corretor, você vai atender somente como corretor. Você é advogado, você vai atuar somente como advogado. E daí você parceriza e faz um hub de negócio com parceiros para atender esse cliente. Explica um pouquinho para nós como que é a dinâmica. Perfeito. Em termos de impostos, Márcia, a gente vai pagar o imposto de transmissão, assim como é no Brasil também, né? A escritura, né? O imposto de selo, e aí eu diria que pode reservar em torno aí de uns 5%, mais ou menos, para essa finalidade, né? Para estar podendo fazer frente a todos esses gastos em relação à parte documental. Já em relação à atuação, algo que eu achei bem interessante aqui, as imobiliárias, elas obrigatoriamente têm que ter um corpo jurídico, seja próprio ou contratado, justamente por essa questão de não poder atuar em 2 frentes, né? Muito embora ela tenha advogados no corpo de mediação imobiliária, ela necessariamente é obrigada a se socorrer de um corpo jurídico que vai cuidar da parte documental, dos contratos, das minutas, né? Aqui a gente chama de CPCV, né? Que é o promessa de compra e venda.
E funciona dessa seguinte forma, né? Então aqui existe uma vedação legal, né? Não é possível você ter os dois registros ativos, né? Tanto que eu tive que suspender o meu registro junto à Ordem de Portugal para poder estar atuando junto ao mercado imobiliário, justamente por essa exigência de não poder atuar em duas frentes, o que, diga-se de passagem, eticamente é bastante saudável, né? Que a gente tenha essas duas frentes bem definidas, né? A parte da mediação e a parte jurídica. E não necessariamente tem que ser um advogado da imobiliária, né? Eu tenho ouvido o relato de alguns clientes e até um post outro dia criticando essa atuação, onde o cliente exigiu, né, que o advogado dele atuasse perante a mediação ali na confecção do contrato e encontrou resistência por parte da imobiliária, né? O que eu acho um absurdo, na verdade. A imobiliária tem que ter, sim, um corpo jurídico, né, para cuidar desses aspectos, mas, obviamente, que o civil também pode se socorrer do seu advogado para, né, acompanhar todo o processo de compra e venda. Certo. Além dos investimentos todos que nós já conversamos, né, aqui, o que torna a Ilha da Madeira atrativa em termos de qualidade de vida, segurança? Fala um pouquinho a respeito dessa oportunidade de quem está indo lá para comprar uma residência uma segunda residência, digamos, né? As chamadas quintas, elas também existem na ilha. Você disse de grandes propriedades. Como que funcionam essas grandes propriedades, esses sítios que hoje ainda tem dentro da ilha, em termos de segurança, de qualidade de vida, de estruturação, para que realmente se more aí sem sentir falta dos grandes centros urbanos? Ok. Então, a Ilha da Madeira, Márcia, tá, vamos falar aqui, então, primeiramente de qualidade de vida. Como eu falei, ela fica mais ao sul de Portugal, né? Então, o clima aqui é muito estável. Nós não temos oscilação para frio extremo nem para calor extremo, né? Ou seja, a temperatura durante o ano todo é muito agradável. Obviamente que no verão mais quente e no inverno mais amena, mas não existem grandes oscilações, né? Eu diria que esse é um fator muito significativo, especialmente para nós brasileiros aí que vivemos num clima tropical, né? Muito embora eu tenha vindo aí do sul também, na região de Curitiba, ali eu morava em Caiobá, mas a gente enfrentava ali temperaturas um pouco mais baixas, né? Mas assim estáveis também, né? Não neva, né? Não faz calor tão extremo como no centro-sul ali do Brasil, ali na região do Mato Grosso, por exemplo, né? 40, 45, né? Então aqui é muito parecido. Eu diria que é o clima mais parecido que eu encontrei. Eu tinha conhecido o Algarve antes de conhecer aqui, que também tem um clima bem estável ali no extremo sul de Portugal, mas a ilha realmente me surpreendeu. Não era meu destino final inicialmente, né? Eu já estava predisposto, né, inclinado a ir morar lá no Algarve, mas daí numa incursão imobiliária que eu vi no Salão de Lisboa em 2024, 2024 eu vim conhecer a ilha e foi amor à primeira vista. Não teve como hesitar em vir morar aqui. A qualidade de vida aqui em termos de clima, a climatologia, né, como eu falei, é muito agradável, mas também a estruturação, né? Muito embora nós estejamos numa ilha, nós contamos com equipamentos urbanos como shoppings, clínicas, escolas particulares, uma mobilidade bem estruturada, né? Funchal especialmente é muito bem servida, né, pelo transporte público de modo geral. Eu, particularmente, às vezes deixo meu carro em casa e vou para a imobiliária de transporte público, né, extremamente seguro, tranquilo, bem servido. Então, chegando no centro, não preciso me preocupar com estacionamento, nada disso. E esse é um aspecto bem relevante também no que diz respeito à
ao trânsito em si, né, a mobilidade urbana. Vamos falar um pouquinho de saúde também. Lá no início eu cogitei em relação a uma obra pública bastante significativa, que é um hospital universitário que está sendo construído aqui no Funchal. É a maior obra pública em andamento hoje em Portugal continental como um todo, Portugal continental e ilhas. Então, esse hospital ele vai trazer no futuro próximo uma estruturação na área de saúde que não se tem nem no continente. Então, para o pessoal da reserva, para os próprios investidores, para famílias de um modo geral, isso é bastante significativo, porque é uma preocupação quando você vem, né, para uma ilha, né, pô, será que eu tenho médico lá? Será que eu tenho clínica? Será que, né, como é que vai ser? Não há que se preocupar. Hoje já é bem atendido, né? Mas no futuro próximo a gente vai contar com o maior hospital universitário aqui de Portugal continental e ilhas, né? Isso é bastante significativo em termos de saúde propriamente. Segurança. A segurança, Márcia, aqui é uma coisa absurda. Sabe aquele medo que a gente tem quando a gente vai visitar uma cidade de carregar a máquina fotográfica na mão ou o celular, enfim? Aqui não existe isso, graças a Deus não existe. Portugal hoje figura como o 7º país mais seguro do mundo. A ilha, então, né, por ser um ambiente mais, vamos dizer assim, um pouquinho mais isolado, muito embora nós estejamos muito perto também de Lisboa, do voo, ela guarda uma segurança pública ainda maior que o continente. Então, assim, índice de violência quase zero. A gente não fica sabendo, né, de algo assim extremo. Houve uma chacina, houve, né, roubo a mão armada, coisa assim, assassinatos, enfim. Muito raramente você toma conhecimento desse tipo de notícia. Então, em termos de segurança, também é um destino muito, muito, muito atrativo. Já falamos de qualidade de vida, segurança. Vamos falar do custo-benefício de morar aqui. Números apontam para aproximadamente 14% de vantagem em relação a grandes centros. Né? O grande centro que a gente tem aqui como maior referência é Lisboa, Porto, né? E outros grandes centros europeus, como Londres, enfim, cidades europeias. Então, 14% é um índice que você vai contar em termos de aquisição de moradia, em termos de custo de vida, de manutenção, né? Tudo, teus filhos, enfim. Então, eu tenho um site que eu gosto, que é o Numbeo, depois dei uma olhada lá, numbeo.com, que ele faz esse comparativo, tá? Então, eu sempre dou uma olhada lá para ver como é que tá esses números, e foi um dos fatores que eu observei também antes de vir morar na ilha, que o custo de vida era mais ameno, né? A gente sabe, a gente que vem do Brasil não tem como escapar da transição ali do 6 por 1, né? A gente vem com um real, né? Então, você passa pelo processo de transição aqui, então isso é bastante significativo no começo. Então, em termos de custo de vida também, a ilha se torna atrativa nesse aspecto. Queria falar um pouquinho também do reconhecimento da ilha no cenário internacional, que eu acho que pesa bastante no momento de você escolher onde investir, onde vir morar, enfim. A ilha, o primeiro dos títulos que nós temos hoje aqui na ilha é o melhor destino insular do mundo. Aí, poxa, Leandro, mas quais são os critérios, né? Existe uma entidade internacional que faz essa avaliação todos os anos, e a Ilha da Madeira vem há 11 anos consecutivos levando esse título do melhor destino insular do mundo. E aí ela concorre com Ilhas Canárias, enfim, as melhores ilhas que nós temos aqui no entorno e nos outros oceanos também. Caribe, tudo. Tudo. Então, eles levam em consideração a questão da estruturação e aquilo que a ilha oferece em termos
de tudo isso que a gente acabou de falar, né? De segurança, de custo-benefício e de tudo mais que se precisa para viver com qualidade de vida, né? E esse é um dos títulos. Também é considerado o melhor destino insular da Europa, com patrimônio mundial da Unesco, né? Nós temos uma floresta aqui, Laurisilva, reconhecida pela biodiversidade única aqui da região, que é um lugar que não se pode deixar de visitar quando vocês vierem aqui para a ilha. Temos reconhecimento também na classificação mundial de excelência em destinos. A TripAdvisor também agora, recentemente, publicou um reconhecimento aqui da ilha para os viajantes. Então, todos esses títulos, né, tornam a ilha aqui um lugar único, algo que vale realmente vir, conhecer, aproveitar. E, no meu caso, eu preferi vir até morar aqui. Você que está pertinho de Matinhos aí, Márcia, tem acompanhado o boom que tem acontecido lá, né? Alguns Sim. colegas me perguntam assim, o que te levou a sair de Matinhos? No momento que a cidade começa a explodir, crescer, o mercado imobiliário mega valorizado, né? Eu falei, olha, um dos fatores que pesou bastante foi a segurança, né? Que muito embora nós tenhamos aí, o Paraná seja um estado pacífico em relação a outras regiões do Brasil, mas o quesito segurança, e daí um entorno, toda uma gama aí de, né, a questão ambiental, a qualidade de vida em relação a poder mandar os filhos para a escola sozinhos, né? Hoje eu acordo de manhã, né, preparo ali o lanche das crianças e elas vão para a escola sozinhas, né? Eu não preciso pegar, levá-las até a escola, me preocupar com segurança, me preocupar com isso. Só aí, isso já me traz uma qualidade de vida muito significativa, né? Então, é um aspecto que pesa bastante para mim. E isso aí, acho que eu pontuei aí alguns pontos positivos da ilha aqui. Tá. Agora eu quero falar um pouquinho, porque nós temos aí vários corretores que estão assistindo a nossa live e ela vai ficar disponibilizada depois no YouTube. E eu tenho certeza que muitas pessoas depois vão estar ouvindo e querendo saber a questão do corretor. Veja só, você era advogada aqui no Brasil, também, né? Tinha o curso do Cresce, já tinha experiência, já sabia, né? Como que funcionava a atuação do corretor e tudo mais. Mas a capacitação para se trabalhar no mercado internacional é totalmente diferente, né? Não tem como você pegar o que hoje o COFES, o Cresce estabelece como normas, como leis, e ir para o mercado dos Estados Unidos, mercado europeu ou qualquer outro país, e chegar lá e se aventurar que eu conheço as leis, eu sei como fazem as transações, porque cada cultura ela exige, né, um diferencial, e Portugal não é diferente disso. Eu sei que tem lá uma certificadora, né, uma espécie de certificadora, que o corretor em Portugal ele não digamos, corretor autônomo, não existe corretor autônomo em Portugal, ele tem que estar ligado a uma imobiliária, né? É um pouquinho parecido lá com os Estados Unidos, na questão dos realtors e dos brokers, mas é diferente. Nós temos aqui, né, nós tínhamos o CPS, que era um curso da NAR, que né, tinha aqui no Brasil, hoje não está tendo no momento. Temos o GROW, né, que veio com o apoio do COFES também, tem certificação pelo MEC, enfim, que traz aí bastante situações de Portugal, trazem uma digamos assim, um norte para quem quer atuar aí. Mas o corretor daqui do Brasil, eu tenho investidores que eu atendo que têm possibilidade de estar investindo em Portugal e eu quero direcionar ele para a ilha e tudo mais. Como que eu devo proceder? Diz aí para nós dessa deixa, para a gente tentar aí, de alguma forma, quem tiver interesse, seguir teus passos.
Então, quem tiver interesse no mercado, hoje nós recebemos aqui inúmeros profissionais, né? E corretores é um deles, né? Até um último colega, o Alessandro Coelho, também advogado, foi que fez não essa última agora, mas a outra turma do Grow com esse intuito, né? De vir para cá para atuar no mercado imobiliário. O que eu deixaria de dica, por assim dizer, Márcia, é que seja intencional, busque capacitação contínua, né? Eu venho de uma rede no Brasil onde nós tínhamos cursos contínuos, então a capacitação é contínua e isso é indispensável, mas mais do que isso, agir com intencionalidade. Eu vim para acho que foram 3 vezes que eu vim para a Europa para outras finalidades, né? Eu vim para participar de atividades físicas, que eu era atleta amador aí no Brasil, continuo sendo, só que aqui a atividade está um pouquinho mais parada. Mas eu vim com essa finalidade, mas não só, né? Eu vinha para a Europa para participar dos campeonatos, mas eu também visualizava isso, né? E tentava encaixar alguns eventos. Por exemplo, quem quiser vir agora para abril, maio, de repente, para Portugal, não deixe de visitar o Salão Imobiliário de Lisboa, né? Muito network, você conhece muita gente bacana, gente de todo lugar. Foi lá que eu conheci o pessoal aqui da ilha. Então, seja intencional em tudo que você fizer, tudo, absolutamente tudo. O inglês, né, absolutamente indispensável, muito embora nós tenhamos hoje muitas ferramentas de tradução, né, você consegue conversar em tempo real hoje com o cliente e através de um aplicativo e obter tradução, mas o investimento em línguas é indispensável. E a capacitação técnica, né? Assim como a Márcia já falou, nós temos o CIPS, que é um curso ativo, né? Mas que não tem sido realizado agora nos últimos tempos. E o Grow vem se firmando e se mostrando como um excelente canal de capacitação para atuação no mercado imobiliário internacional. Especialmente agora, né, que eu tomei conhecimento também que acabou sendo reconhecido, vai ter reconhecimento pelo MEC, né? Isso tem um peso bastante Isso. significativo no currículo de qualquer profissional da área. Então, basicamente seriam esses dois caminhos: a capacitação técnica, indispensável, né? Salvo engano, eu tenho acompanhado o Grow porque eu conheço os professores que ministram lá, o Pedro Fonseca, né, que fala aqui por Portugal, a Vânia fala de financiamento, a Desirê fala das questões jurídicas, e eu percebi que o curso vem se firmando como um excelente canal de capacitação técnica para quem tem o desejo de atuar no mercado imobiliário internacional, não só Portugal, né, mas também em Dubai, nos Estados Unidos ou em qualquer outra região no Canadá. É uma ferramenta indispensável, tá? Quem tem interesse, não deixe de fazer. E a Eu questão sou do mercado. suspeita, né, de falar que eu estou instrutora lá no curso também, né? Então, eu Sim, sou sim. suspeita de falar, né? Mas realmente a régua subiu muito, tá? E eu também, né, independente de eu estar instrutora, eu também recomendo. E esses profissionais, Leandro, você citou bem que eles são muito pontuais, né? Bastante pontuais nas falas dele, falam com muita propriedade, tem bastante vivência nessas situações que eles estão palestrando, né? É, mas, Leandro, agora eu vou perguntar para você. Olhando para o futuro, tá? Vamos olhar aí para o futuro a curto e médio prazo, tá? Não vamos nem colocar longo prazo, médio prazo, tá? Quais as tendências que você enxerga para o mercado imobiliário da ilha nos próximos anos aí? O que você imagina que vai mudar ou que vai ser mantido, que faça sentido para o investidor, para o corretor brasileiro, direcionar os investidores dele a comprar aí com parceria com você, tá? E fala para nós qual é o teu olhar para esse futuro.
Muito bem. Então, diante desse panorama, de todas essas coisas que nós falamos um pouquinho até agora, e do que eu tenho visto, né, no mercado imobiliário, na atuação do dia a dia e também coletando materiais e números, os números são muito importantes, né? Olhar para número hoje é algo indispensável. Eu observei que hoje a Márcia compartilhou ali nos teus stories, né, a análise dos últimos números. Ah, você viu? Hoje eu fui na OAB, tá? Esse evento foi na OAB, foi em parceria com a ADEME, com a DPI, com a CVI, que são as entidades aqui, né, que representam não só os corretores, mas incorporadoras, construtoras, todo o nicho de mercado imobiliário. E a Brian, ela traz todo ano esse comparativo em relação ao ano anterior. E assim, aqui no Brasil, olhando o mercado imobiliário, não estou falando em âmbito financeiro, né, do governamental, nem vamos entrar nessa seara, mas assim, o olhar é bastante otimista. Que bom, que bom. Então, como eu vinha falando, e aí baseado naquilo que tu partilhaste hoje, olhar para números é algo indispensável, né? Então, voltando na questão da intencionalidade, né? Vai consumir material, né? O corretor de imóveis, o cliente final, enfim, vai consumir algum material, seja intencional naquilo que se consome, né? Siga pessoas que falam com propriedade, que são fidedignas nas informações, instituições oficiais. Então, estar olhando para números é indispensável. Por que eu falo isso? Porque eu só consigo prever um mercado imobiliário num espaço de, vamos dizer, de 3 a 5 anos, quando eu olho para números, né? Então, aqui nós temos algumas fontes, além da instituição reguladora, nós temos os portais, né? Nós temos revistas imobiliárias, então estar atento a essas fontes de informação ajuda a gente a entender o momento do mercado, aliado àquilo que você vive no dia a dia com os clientes e com os colegas. Você consegue hoje, vamos falar do mercado imobiliário da Madeira hoje, né, em 3 ou 5 anos. Eu vejo o crescimento de luxo, né? Nós temos muitas fontes falando nisso, que apontam para 85% de crescimento no segmento luxo na Ilha da Madeira. A Ilha da Madeira hoje tem mais de 1.000 casas que superam a casa de 1 milhão de euros, anunciadas por mais de 1 milhão de euros, né? Então tem um segmento de luxo aí bastante significativo, proporcionalmente falando, né, para uma população de 250 mil habitantes. Então é bastante significativo. Eu vejo um mercado maduro, estável, em franco crescimento. Talvez não esse crescimento tão evidente que nós vimos em 2024, 2025, tão significativo, talvez ele não se repita agora, 26, 27. Todavia, ele aponta para uma estabilidade, né? Como um mercado maduro, ele se estabiliza, mas uma coisa eu posso garantir, Márcia, em 3 ou 5 anos, o mercado vai se manter numa crescente, né? Só que daí, como existe a alta demanda, a alta procura, né? E em função da pouca oferta, o mercado tende a não diria refrear, mas ele tende a ficar mais estável, por assim dizer. Então, o que eu diria para o investidor hoje, os colegas que estão nos ouvindo? A garantia de rentabilidade total. Se eu for vender a Ilha da Madeira hoje, eu consigo falar seguramente para um cliente, sem medo de passar vergonha daqui 15, 20 meses, que é um mercado crescente. É um mercado maduro, é um mercado estável, um mercado de economia limpa, economia verde, né? As questões ecológicas estão muito em evidência, né? É um mercado de segmento na área de empresarial muito forte, né? Porque existem linhas que nós temos só aqui na Ilha da Madeira, linhas de incentivo, que nós temos só aqui na Ilha da Madeira, para o pessoal na área empresarial. Então, o mercado a curto e médio prazo, Márcia, eu posso dizer que é um mercado extremamente saudável e assim fácil de visualizar, porque é um mini continente.
né? Então, você consegue ter essa dimensão olhando para números, né? E com essa percepção do dia a dia, do que a gente vê, como eu te falei, tem imóveis que são vendidos em 72 horas, se estiver bem precificado. Então, vamos dizer assim, Leandro, você colocaria dinheiro hoje na Madeira se fosse investir? Sem dúvida e sem medo. Entendi. Vamos abrir aí 5 minutinhos, se de repente alguém tem alguma pergunta para fazer, né? Aproveite agora, aproveite agora. Enquanto isso, Leandro, eu vou deixar uma fala assim livre para você de repente trazer alguma outra dica que você julga relevante e que eu não tenha abordado. Fica à vontade aí para que tenhamos aí o privilégio de ouvi-lo um pouquinho. Tá bem, tá bem. Nós abarcamos. Deixa eu ver aqui se tem pergunta aqui. Ó, a Raquel está perguntando lá, que tipo de imóveis mais vende? Eu acho que você falou Raquel, lá do T1, mas além do T1, qual é o tipo de imóveis assim que você diz, ó, nossa, entrou esse imóvel, eu vou vender? os imóveis na ilha mais atrativos são os imóveis com vista mar. Aqui na ilha a gente tem uma formação geográfica muito privilegiada. Por quê? Porque à medida que a encosta vai subindo, praticamente todos os imóveis, né, virados para a face sul conseguem ter uma visão privilegiada do mar. Então, esse imóvel é a garantia de venda, né? Então, nós às vezes trabalhamos um imóvel que a visão é diagonal, é lateral, vende também. Mas o imóvel que a face sul aqui vende muito bem. E não só terrenos, né, como apartamentos ou moradias, que a gente chama aqui também, vendem bem também. Nós falamos ali do T1 a título de investimento, mas eu diria que até um T2 ou os estúdios também estão em um franco crescimento aqui, é um nicho que não vinha sendo explorado, tem algumas construtoras explorando agora, né? Eu apostaria aí nos estúdios, no T1 e no T2, rentabilidade garantida, vendem bastante. Lançamentos, Raquel, muito bem, nós temos sim lançamentos, nós temos o Dubai Madeira, depois posso compartilhar o link, nós temos empreendimentos do Savoy, né, o Savoy Residence, que não é lançamento, mas é um segmento luxo que vem sendo vendido já há mais de um ano, tem algumas unidades disponíveis ainda, mas é algo estonteante, assim, é realmente muito, muito bonito, uma vista mar fantástica, e outros empreendimentos de menor porte, né, nós podemos estar partilhando, se os colegas quiserem, só me chamar no privado, que eu partilho os links sem problema nenhum. Vamos fazer parceria, gente. Tá bom? Com certeza. E eu vou deixar ali, né, se você me permitir, o teu contato, para que quem tiver interesse aí, entre em contato aqui comigo, eu vou compartilhar o contato dele. O Leandro é uma pessoa fantástica, eu me sinto privilegiada de conhecê-lo, de, né, ser meu parceiro aí. Nós temos trocado figurinhas e eu tenho certeza que daqui a pouco nós vamos aí acertarmos um gol aí muito bacana. E nosso relacionamento aí começou através das parcerias, né? Que nós estabelecemos lá nos Estados Unidos. A Marta Faustino foi uma pessoa que nos apresentou e que nos proporcionou todo esse network, né? Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Eles estão perguntando lá, ó, como são as parcerias, a mediação é com exclusividade, quais são os métiers de honorários. Eu sei que aí o angariador ele ganha mais que o vendedor, né? Quem angaria ganha mais de quem vende, é mais ou menos isso, né? É mais ou menos isso. É bastante comum o pessoal, um abraço pessoal da VR, obrigado por estar acompanhando a VR lá de Caiobá, o pessoal que atuava lá, que era meu vizinho de loja lá quando eu estava em Caiobá. Obrigado mesmo, fico muito feliz que vocês estejam online aí com a gente. Então, a questão das parcerias.
Comecei disso, né? Um corretor não consegue atuar sem estar devidamente habilitado no país, né? Para isso, tem que passar pelo GROW, tem que, né, se mudar e estar devidamente habilitado para poder vender. Mas para isso existem as parcerias, né? Para que eu consiga do lado de cá oferecer um produto, né? Para todos vocês que têm um cliente aí no Brasil que queira comprar em Portugal. As parcerias funcionam mediante contrato, né? Faz o contrato de parceria, a gente atende o cliente aqui, acompanha ele desde da realização dos documentos prévios, né, até a escritura. Temos utilizado alguns canais agora, o canal oficial é a TDB, porque eu sou partner oficial da TDB aqui em Portugal, né, então todos os clientes que vêm do Brasil através da TDB, né, chegam em mim, então eu que atendo esse pessoal aqui em Portugal. Aproveitar para mandar um abraço para a Marta, como a Márcia falou, que tem sido aí mentora, né, de todo esse relacionamento que a gente vem desenvolvendo. Obrigado mesmo de coração, Marta. A questão da exclusividade. Aqui é um mercado bastante maduro, né, como eu falei, então, um exemplo do que a Márcia falou, parece muito com os Estados Unidos, então, a exclusividade aqui reina, né, já é uma realidade há muitos anos, então, é bastante comum você obter angariação aqui em exclusivo, tá? E a questão dos honorários. Algumas redes trabalham com 60-40, né? Quem angaria acaba ficando com 60 e quem vende acaba ficando com 40. Muito embora a rede que eu participo e que eu costumo praticar aqui é o 50-50 lá, é meio a meio, né? 50-50. E é o que a gente costuma praticar aqui, 50 a perna do vendedor, 50 a perna do comprador, e é assim que funcionam os honorários. E a gente tem recebido bastante clientes aí do Brasil, inclusive. Eu tenho um colega que vendeu para um português que comprou lá em Caiobá, inclusive, recentemente agora. Então, é um trânsito de clientes forte. Vale a pena a gente investir e dar uma atenção nisso aí, tá bom? Obrigado, pessoal da VR. Olha aí, ó. Leandro, participei da tua aula no GROW, foi excelente. A Magda Bittencourt, não sei se você lembra dela. Oi, Magda. Abração. Obrigado pela presença. Mas então, nós estamos chegando ao fim da nossa live. Quero deixar aqui meu agradecimento especial, né, ao Leandro Nascimento, por compartilhar informações tão valiosas sobre o mercado imobiliário da ilha. Tenho certeza que esse conteúdo foi extremamente relevante para todos que buscam investir em Portugal com segurança, estratégia, visão de futuro, para o corretor que não sabia como fazer essa parceria, que tem lá os seus clientes investidores, e vendo esse nicho, né, tão importante acontecendo e não ter onde buscar e como buscar essa parceria, né? Agradeço também a todos que participaram, que enviaram perguntas, estiveram conosco aqui ao vivo. E para quem não conseguiu assistir, né, desde o início essa live ficará salvo aqui no meu perfil e também no perfil do Leandro. Eu vou compartilhar com ele depois a live. Leandro, você posta aí no teu perfil e deixa à disposição das pessoas que seguem você aí para que tenha a oportunidade de estar ouvindo tudo isso que você falou aqui para nós, né? Esse conteúdo foi excelente, muito útil. Eu acho que o mercado internacional está aí aberto para todos que tenham interesse, né? E nós estamos aqui para dar todo esse apoio. E, por favor, fiquem à vontade, quem tiver qualquer dúvida, quiser aí o contato do Leandro, ele é instrutor no GROW também, se você for fazer essa capacitação, vai encontrá-lo lá e vai ouvi-lo, ou de outra forma, não da maneira como foi exposto aqui. Lá é mais didático, né? É um conteúdo mais pedagógico, mas extremamente importante para quem precisa dessa capacitação para atuar no mercado internacional. Leandro, vou deixar com você aí para que se despeça e fica à vontade.
Maravilha. Mais uma vez, muito obrigado, Márcia. Muito obrigado por esse espaço, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela amizade, pela empatia, né, pela sinergia, muito importante. Obrigado, pessoal, que esteve presente conosco, pelas perguntas. Eu vou dar uma olhada ali depois, se não foram respondidas a todas, eu respondo no direct ali para vocês. E venham conhecer a Pérola do Atlântico aqui, a Ilha da Madeira. Nosso apelido aqui é a Pérola do Atlântico. Tá bom? Venham conhecer, será um prazer receber vocês aqui, mostrar a cidade, passear junto. Venha aqui comer uma espetada conosco, que é o prato típico da região. Tá bom? Obrigado mais uma vez. Sejam intencionais em tudo que fizerem, tá? Intencionais e tenham fé. Tenham fé que tudo se realiza. Obrigado, gente. Obrigado, Márcia. Obrigada, boa noite a todos. Boa